Deixa eu esclarecer, porque pode ter parecido confuso quando eu anunciei, mas agora vai ficar mais claro. A partir de agora, o aposentado que continua ou volta a trabalhar não pode trocar o benefício por outro. Tá? Trabalhar todo mundo pode, até de graça, se quiser, né? Mas você entendeu. Para explicar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito previdenciário, Dayson Portanova. Agora ficou mais claro, né, Dayson? Bonito, o Dayson me chamou a atenção. Não é que não pode trabalhar, não pode voltar ao mercado. Poder, pode. O problema é o benefício. Quem sabe faz ao vivo, né? Ô, louco, bicho. Ô, brincadeira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer vir aqui. Essa conexão maior que é esse teu programa, cara. Isso. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender essa decisão, tá? O julgamento do Supremo reafirmou a decisão da Corte de outubro de 2016, tá? Quando a maioria dos ministros, então, decidiram que somente uma lei poderia, né? Agora, deixa eu ver aqui, conceder a chamada desaposentação. Primeiro a gente explica o que é esse processo. Tem tanta gente pensando em se aposentar, aí os caras ficam pensando, mas se desaposentar numa circunstância dessa, eu não sei se eu vou chegar até lá. Enfim. Veja o que é a circunstância, né? Se permitir, até vamos voltar um pouquinho no tempo. Né? Na década de 70, né? Ou seja, lá no século passado, essa desaposentação era algo presente no nosso sistema previdenciário. Sim. Então, o trabalhador que trabalhasse, aposentou-se, voltava para o mercado de trabalho, ele poderia agregar essas contribuições na aposentadoria. Depois, ela foi revogada, se constituiu o pecúlio. Ou seja, o trabalhador vai lá, se aposenta, continua trabalhando, só que ele não vai ter um segundo benefício nem agregar a aposentadoria, ele vai ter o dinheiro de volta. Tá. No curso disso se criou o abono de permanência. Então o trabalhador queria continuar trabalhando, portanto ele ficava trabalhando, mas podia ganhar um benefício que variava de 20% a 25%. Então é importante que a gente tenha um pouquinho dessa história para que a gente entenda por que isso passou a ser debatido no Poder Judiciário e na própria estrutura previdenciária. Porque a partir do governo Fernando Henrique, em 1995, se acabou com o pecúlio, se acabou com o abono de permanência, se acabou com tudo. Ou seja, o trabalhador contribuía para a Previdência depois de aposentado, não tinha abono, não tinha absolutamente nada e nem devolvia o dinheiro dele. Aí começou todo um movimento, né, no meio do direito previdenciário, os advogados, na doutrina, e o debate criou a desaposentação, que é esse primeiro aspecto que tu pergunta. Então, o que é a desaposentação? Imagina um trabalhador que trabalhou 35 anos aqui na Ubra, se aposentou. Como ele é um cara bom, apresentador simpático, agradável, ele se aposenta e continua trabalhando na Ubra. Aumentou o salário dele, ele foi crescendo na carreira um pouco mais e ele quer requerer uma outra aposentadoria, fazendo com que aqueles primeiros 35 anos dele se somem a mais 10 e ele fique com uma aposentadoria melhor. Tá. Isto o Supremo julgou em 2016 dizendo o seguinte: primeiro, o trabalhador não pode renunciar à aposentadoria. O primeiro aspecto foi esse. Segundo aspecto, o trabalhador, ao não poder renunciar, tudo aquilo que ele contribuiu, ele não pode agregar a uma nova aposentadoria. E se houvesse uma legislação ou uma lei ordinária prevendo, aí poderia. Tá. Então ele, em cima de ausência da lei, o Supremo disse: se eu deferir uma desaposentação, eu estou criando uma lei. Então, eu, Supremo, não posso fazer isso. Então, por isso que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal o que nós denominamos de desaposentação, que nada mais é que o trabalhador que já estava aposentado, que continuou trabalhando porque ele não tem o dinheiro de volta, agregue um valor à sua aposentadoria, saindo de um valor de R$2, R$3.000 para R$3.500 ou R$4.000. Tá. E aí, ele passaria dali para frente a receber esse valor. Tem gente que já entrou com esse processo de desaposentação antes dessa decisão final. Como é que, e se tem, como é que fica a situação? Então vamos lá. O que acontece? O julgamento do Supremo Tribunal é 2016. Tá. Não acontece, esse julgamento não cai no Supremo Tribunal de paraquedas. Né? Começou lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, um louco disse assim: olha, eu quero uma aposentadoria diferente, eu quero contar esse tempo para minha aposentadoria. Aí ele foi lá no juízo de primeiro grau, o juiz disse: olha, alguns juízes disseram: olha, eu vou te dar essa aposentadoria, ótimo. Outros disseram: não, eu te dou, mas tu tem que devolver o dinheiro. E outros disseram: não, isso aqui não pode. Então nós tínhamos correntes diversas fazendo esse debate. Os tribunais regionais, são 5 no âmbito federal, estabeleceram posições diversas e isso lá em 2016 chegou no Supremo no que nós denominamos de repercussão geral. Ou seja, diante de uma multiplicidade de julgamentos favoráveis, contrários, devolve, não devolve, altera, não altera, o Supremo tinha que tomar uma posição que serviria para todo mundo. Esta posição veio em 2016. Portanto,
Tem sim muita gente que estava recebendo isso. E terão essas pessoas o direito de continuar recebendo caso esta decisão tenha esgotado todas as instâncias e tenha transitado em julgado. Ou seja, é mais ou menos a gente botar toda a música dentro do carrão lá, fechar ele, então ninguém entra. Tá. Então, esse trabalhador não terá problema. Se o trabalhador teve o direito a alterar esta aposentadoria por uma liminar, diante desta decisão, essa liminar cai. Ou seja, ele vai voltar, em vez de ganhar os 4 mil que ele estava ganhando, vai voltar para os 3. O que o Supremo disse também? Olha, tu vai voltar para os 3, mas tudo que tu recebeu a mais destes R$1.000 durante um mês, 1 ano, 2 anos, tu não vai ter que devolver, porque era uma ordem judicial, era o Estado que estava te protegendo. Então o Supremo também delimitou esse aspecto. Então tem algumas pessoas que poderão e deverão permanecer o valor já alterado e outras que terão o valor reduzido em função da decisão. Em quais processos a remuneração mais vantajosa não vai ser mantida, para a gente poder entender? Desses que tem a liminar. Por quê? Aquele que tem a coisa julgada, a não sei que o INSS vai entrar com uma ação rescisória, e aí o juiz também vai suspender, mas em tese, este que tem uma decisão terminativa, final do processo, que galgou todos os recursos, que não conseguiu chegar no Supremo para ser atacada por esta repercussão geral, este trabalhador vai ficar com benefício. Agora, aquele que chegou lá no juízo de primeiro grau, vamos pegar um exemplo, o juiz de Canoas aqui, disse assim, olha, eu vi o senhor Dyson está ganhando 3 mil, trabalhou mais 10 anos, pode passar para 4, eu vou dar uma liminar para ele passar para 4. O processo levou 10 anos. Sim. Quando o Supremo julgou, se ele caçar essa liminar, cai os 4 e volta para os 3. Então, esse não tem estabilidade da decisão. Bom, minha senhora e meu senhor, que estão aposentados aí e estão na lida, essa é a pergunta agora. Depois dessa decisão, Dyson, os aposentados que estão na ativa devem ou não contribuir ao INSS, o INSS? E ainda, é possível reaver esse dinheiro que foi contribuído? 2 perguntas, uma é bola nas costas e a outra é bola para o centroavante, né? Agora tu decide. A primeira, né? Deve ou não contribuir? Nós não temos a disposição de não contribuir quando a gente exerce uma atividade remunerada, né? Eu, como advogado, mesmo aposentado, se eu estiver vinculado à ordem, eu sou obrigado a contribuir porque eu sou o contribuinte obrigatório do sistema previdenciário. Se eu, advogado, deixar de contribuir, o que pode acontecer? A fiscalização incide no meu escritório, me autua e diz, olha, tu exerce uma atividade como advogado, tu já estás aposentado, recebe teu benefício, mas como tu exerce uma atividade remunerada, tu tem que contribuir. Tu também, os nossos amigos, todos cantores, né, e artistas, todo o trabalhador ativo, ele é obrigado a contribuir. Então, ele não pode contribuir, o autônomo. Mais ainda o empregado, que quem tem a obrigação de reter esta contribuição é o empregador. Se o empregador não retiver e não repassar para o INSS, ele vai responder crime fiscal, crime de apropriação indébita, crime previdenciário, vai ter um monte de problema na vida dele. Então, ele também não pode deixar de contribuir. A segunda pergunta, é por isso que eu fiz questão de trazer um pouquinho da história. Lembra quando eu falei que antes tinha o pecúlio, que é aquele trabalhador que não tinha o direito ao abono, não agregava o valor na aposentadoria? Contribuía e recebia de volta. Isto, Fernando Henrique, lá em 95, ele disse, acabou isto. Por quê? Porque nós estamos num regime de estabilidade, nós estamos vivendo um momento muito ruim para a economia, estava começando o plano cruzado, o plano real, desculpa, né? Nós estávamos tentando agregar e diminuir o déficit da Previdência, então nós vamos contribuir para aquele trabalhador que volta à atividade, não para o sistema previdenciário, mas aí desloca essa contribuição para a Seguridade Social pelo princípio da solidariedade. O que disse já o Supremo Tribunal Federal? Como nós estamos tratando de uma contribuição solidária, ela não é devolvida, não fere o princípio da contrapartida, ou seja, que para toda contribuição tem que ter uma retribuição, não fere o princípio dessa condição de devolução, porque ele não tem natureza previdenciária, ela tem de Seguridade Social e, portanto, ela não pode ser devolvida. Inclusive, o Supremo Tribunal já julgou vários processos sobre esse tema, né? Inclusive decisões que nós tivemos no Rio Grande do Sul favoráveis que foram reformadas, o Tribunal da Terceira Região de São Paulo também favorável, que foram reformadas lá no Supremo Tribunal Federal, exatamente por causa deste preceito. E muito em voga também depois da decisão de 2016 da desaposentação. Por quê?
porque também o Supremo diz o seguinte, ora, para devolver o dinheiro tinha que ter uma regra dizendo que seria devolvido e o quanto disto poderia ser devolvido. Por exemplo, a lei poderia dizer que se eu contribuir com 10%, o sistema vai ficar com 5%, mas eu te devolvo 5%. Sim. Como não tem regra dizendo isso, e o Supremo também já tinha dito que não tinha regra para desaposentação, o Supremo não vai mandar devolver o dinheiro porque não tem regra para devolver. Entendeu? E tem o princípio da solidariedade, que é maior do que os demais princípios da Constituição Federal. Para finalizar, a decisão do STF agora é definitiva, porque, olha, a gente foi e voltou umas quantas vezes aí nesse teu resgate histórico. Agora definiu? Definitiva e com um outro agregado, né? Ele também julgou, eu não sei se tivesse esse contorno também, ele também julgou uma outra situação que estava sendo debatida no Poder Judiciário, a reaposentação. Sim. Então, desaposentação, eu agregava ao meu bolo uma parte e somava ela. O que era a reaposentação? Para te ver como o Supremo agora disse assim, ó, vamos varrer tudo para baixo da mesa, acabou, bota no saco e vai embora. A reaposentação era diferente. Eu trabalhei durante 35 anos, aí continuei trabalhando. E aí, eu saí do emprego que eu ganhava um salário mínimo e passei a ganhar 10. E aqui eu trabalhei durante 15 anos e agora estou com a idade para me aposentar a um outro benefício. Sim. Aí o que eu queria fazer? Eu queria substituir o primeiro pelo segundo. E olha que interessante, o que o Supremo disse? Ora, se eu não permito que tu renuncie à aposentadoria lá na desaposentação, se não tem lei para te renunciar e não tem a possibilidade de tu ter um segundo benefício acumulado e não há previsão que possa renunciar para ter o outro, eu não vou te dar. Faça a lei. Se fizer a lei, o Supremo permite que você faça o que bem entender. Bom, dito, né, o que foi aqui explanado pelo nosso querido Dayson Portanova, a gente agradece as explicações e, bom, enfim, fico aqui tu usaste o exemplo do apresentador do Obra TV, fico aqui na expectativa, né, e tem chão ainda para rodar, para chegar lá. Ainda mais depois dessa reforma. Depois da reforma. Dayson, seja sempre bem-vindo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, e até o próximo encontro. Abraço aos teus telespectadores, que sempre é muito gratificante estar aqui. Valeu, um grande abraço.